Bom dia! Já agradeceu a Deus pelo dom da vida hoje? Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Evangelho são boas novas, o Evangelho são boas notícias. O Evangelho, ele veio junto com Cristo para nos mostrar que existia e existe esperança, existe salvação, existe oportunidade de mudança, existe oportunidade de termos a misericórdia de Deus. O Evangelho ele veio justamente para isso. Antes, a salvação ou a um povo, uma seleção, havia uma seleção de um povo que era escolhido. E o povo de Israel realmente é um povo diferenciado, é uma nação diferenciada. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi ampliado para todo aquele que crê. E aqui ele fala primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, está ao alcance de todos. Basta que nós possamos crer, acreditar, basta que nós possamos tomar posse dessas boas novas, dessas boas notícias. O Evangelho ele veio para isso, Jesus veio para isso, Jesus veio para nos trazer a salvação. Jesus veio para fazer justiça. Jesus, ele veio para nos dar esperança. Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para ser um advogado. E o Evangelho é justamente isso, é para aquelas pessoas que não têm mais esperança, para aquelas pessoas que estão se julgando indignas, para aquelas pessoas que estão se julgando marginalizadas. Nós, enquanto humanos, nós somos muito falhos, nós somos muito limitados. E é por isso que o próprio Paulo fala aos Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Esse é o Evangelho. O Evangelho é aquele que pega aquela pessoa em situação de rua, que está lá, largada, marginalizada, abandonada, e ele pega essa pessoa e transforma essa pessoa e coloca essa pessoa num púlpito para pregar. É aquela pessoa que é uma prostituta e ela está lá também em margem da sociedade. E ela conhece o poder de Cristo e o poder de Cristo transforma essa pessoa, ela sai da prostituição e ela começa então a ser uma missionária para tirar mais prostitutas da rua. É aquele que roubava, é aquele que matava, é aquele que mentia, é aquele que enganava, é aquele que traía, é aquele que fazia negócios ruins, mas ele conhece o poder de Cristo. E ele começa a ter transformação na sua vida. Meus queridos, eu quero dizer para vocês nessa manhã, e o Espírito Santo me direciona a isso, que nós precisamos nos converter a esse Evangelho. Nós precisamos nos converter a esse Evangelho de Cristo, que é o Evangelho que não faz acepção de pessoas, que é o Evangelho que ama, que é o Evangelho que acolhe, que é o Evangelho que não aponta o outro, mas olha para si mesmo. Porque quanto mais perto nós estamos de Jesus, quanto mais perto nós estamos do Evangelho, mais nós vemos o quanto nós precisamos mudar. E quanto mais nós olhamos para nós, menos nós vamos olhar para o outro, menos nós vamos olhar para quem está do nosso lado, com olhar de julgamento, com olhar de desprezo, com olhar de superioridade, mas nós vamos olhá-lo como um morador do reino dos céus, como uma pessoa que também foi lavada e remida pelo sangue de Jesus.
Essa é a essência do Evangelho. O Evangelho ele é lindo, ele é maravilhoso, ele transforma. O próprio Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1, olha, se você está aí se achando culpado, se achando condenado, presta atenção nisso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo o seu propósito. Não há condenação. O Evangelho, ele veio para isso, para que nós possamos ouvir, colocar em nossas vidas, colocar em nossa mente, colocar em nosso coração, nos arrependermos das práticas erradas, mudar a direção, mudar a nossa mente e seguir adiante. Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã e que, acima de tudo, tenha alegria, prazer e satisfação nessas boas novas, porque é ela que nos garante a vitória em Cristo Jesus. Tenha uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus.